Queridos amigos da Rede Assim, a rádio mais informada. Está no ar o programa Valor Humano, com Rafael Takei, fundador da Moai Ikigai Educação com Propósito. E eu queria cantar uma musiquinha muito famosa. Parabéns pra você nessa data querida. Qual que é essa data querida? Do seu aniversário. Um dia especial, um dia que você comemora tantos anos e tantas tradições na sua vida. E hoje a gente vai conversar aqui com duas convidadas especiais, uma que já esteve conosco recentemente, que é a Lia, uma especialista na história de Taubaté, né, as tradições da nossa cidade, desde sua fundação, crescimento, que se confunde com a história do Brasil. Quem não assistiu ainda, vai lá no youtube.com/rede assim, assiste nosso programa com a Lia, foi legal demais, eu conheci mais sobre essa cidade que eu tanto amo. Mas a gente também está aqui hoje com a Cláudia, uma jornalista lá da TV Cidade, também uma TV taubatiana em sua essência, que está numa causa muito especial, né, Cláudia? Conta pra gente qual que é. Bom, não tem como, né, até como jornalista e como cidadã, né, Taubaté me adotou, devo isso a Taubaté, é se preocupar com as causas, né, que possam modificar, talvez de uma forma não tão positiva, né, Que causa é essa, Cláudia? Bom, estamos aí nessa batalha, né, com relação ao aniversário da cidade, a mudança da data e a feriado ou ponto facultativo, né? O tipo ser ou não ser, eis a questão, né? O que faremos? O que é bom, né, para a cidade? O que é bom para o taubatiano? Ponto facultativo ou feriado? Né? Então a gente está numa batalha aí, tentando argumentar no melhor possível, né? Porque quando a gente pensa na cidade, a gente pensa no cidadão também. Com certeza, a cidade é composta pelos cidadãos, a nação é feita pelas pessoas, o local é um detalhe importante, mas que não traduz o que é uma comunidade, senão pelas pessoas. Exatamente, então nosso foco é esse. Entendi. E, Lia, recorda pra gente aqui, por favor, por que a gente comemora o aniversário da cidade de Taubaté no dia 5 de dezembro? Essa data, 5 de dezembro, é a data da elevação do povoado à vila, à condição de vila. E qual a importância histórica de uma mudança lá na época em que isso aconteceu, que foi no ano de 1645, 5 de dezembro de 1645. Qual a importância de deixar de ser um povoado para vila, pra gente que hoje não sabe a diferença disso? Olha, um povoado, ele não tinha o embasamento oficial, que seria pela Câmara, a criação de uma Câmara e a cadeia. Na hora que tem, que é criar a igreja, o lado religioso. Então seria a igreja, a Câmara e a cadeia. A igreja seria o fator religioso, a Câmara e, consequentemente, a cadeia é o lado oficial, aonde são, ou melhor, vamos falar no passado, aonde foram eleitos os primeiros vereadores e começa a funcionar a Câmara, que naquela época era a que regia toda a região. O povoado vira cidade vira vila pela presença da Câmara e os vereadores. Deixa eu ver se eu entendi aqui, Lia. Se um grupo informal de pessoas se estabelecia em uma determinada região, começava a ter alguma atividade econômica informalmente, sem nenhum reconhecimento legal, era um mero povoado, existiam muitos povoados. E esses povoados, lógico, gostariam de ter o reconhecimento, de ter a estrutura, e aí eles fazem uma solicitação para se tornar vila. Eu passo ter um tempo, você contou no nosso último programa que são 10 anos, né, Lia? Seriam 10 anos. Virar uma vila. E aí se torna efetivamente um local oficialmente reconhecido por, então, o Império e hoje a República, nesse caso, é isso? Sim, isso mesmo, é. E aí, nesse momento que foi escolhido que essa seria a data da cidade de Taubaté, do aniversário da cidade, foi quando a gente foi oficialmente reconhecido. Sim, é isso mesmo, Cláudia? Cláudia? Isso mesmo. Exatamente, porque é a data do começo da organização social, né, da cidade. Você ordenar aquele povoado. Né? Senão seria um aglomerado de pessoas sem leis, não é aquela coisa meio... Terra sem lei. Terra Velho de ninguém. Terra de ninguém. Então a organização social de Taubaté, ela começa a partir da elevação à vila. E administrativa também. A organização administrativa. Para ter toda aquela evolução que a Lia contou pra gente lá no outro programa, de se tornar uma cidade, um ponto de evolução do Brasil para o ciclo do ouro, o ciclo do café, da industrialização em Brasil e toda essa participação. Exatamente. Esse período, né, vamos lá, que mudasse. Né? Taubaté, historicamente, oficialmente, não historicamente, desculpa, ela se tornaria quase 200 anos mais jovem. Em se tornando quase 200 anos mais jovem, você joga fora todo um período
Né? Como é que eu vou contar para alguém a história da fundição de ouro da coroa portuguesa, que não tinha em qualquer lugar e Taubaté era? Fundia ouro para poder fazer a ouro. exportação, porque ele vem em formato de minério e tem todo um trabalho para conseguir fazer ser transportável por meio de navios até a coroa E portuguesa. é um dos grandes ícones da história de Taubaté, a casa de fundição de ouro da coroa portuguesa. Sim. E sua professora Lia pode contar assim? Sim, eram os lingotes, o ouro era transformado em lingotes, separava-se o quinto real, esse quinto era a posse do rei de Portugal, e o resto ficaria para quem tivesse descoberto o ouro. E esse quinto era embarcado no porto de Paraty, embarcava para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para a metrópole Portugal. Então é assim que eles faziam as barras de ouro, que valem mais do que dinheiro. Era assim que fazia assim, então tá bom. Agora, estão querendo propor uma nova data que é quando, Cláudia? Bom, olha, a proposição da data de 5 de fevereiro deixa para trás toda essa história, né? Inclusive essa história está cantada no nosso hino, está retratada no nosso brasão. A gente tem lá o bandeirante de um lado e a guarda de Dom Pedro do outro, né? Até a referência à nossa taba, não é? A tapera do Gentil está retratada no nosso brasão, enfim, na nossa bandeira. Então, quer dizer, perde-se muito, né? Perde-se muito. E aí, dia 5 de fevereiro é um dia do que, especificamente? É quando a cidade, quando Taubaté deixaria a condição de vila e se tornaria cidade. Agora, de vila para cidade, por que trabalhar essa fundação? Quais são os argumentos da outra parte? A gente vai conversar sobre tudo isso na volta do nosso intervalo do programa Valor Humano na Rede Assim, a rádio mais informada.